Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Conforme o combinado e o prometido, estamos de volta com a parte 2 do nosso especial Torneio Início, dentro do Memórias da Nossa Aldeia, na finaleira do ano, mas ainda com bastante conteúdo e bastante história para você. Desde já eu te peço, curta, compartilhe, independente da plataforma onde você estiver, lembrando que eu sou Natan Dalprá, e eu peço humildemente a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal no YouTube, Web Rádio Índio Capilé, e siga a gente no Instagram, @RDIndioCapilé. Já falei de curtir, de compartilhar, tua crítica, comentário, sugestão, corneta, tudo é muito bem-vindo. Aqui embaixo tem as opções para você fazer isso, tá certo? Pois bem, a gente já tinha começado a falar no final do último programa, que o Aimoré estreou no torneio início em 1953. Vale lembrar, vale recordar, que foi o mesmo ano em que o Aimoré ingressa na divisão de honra do futebol gaúcho, do campeonato gaúcho, enfim, daquele formato que existia antigamente. Mas a divisão de honra que a gente pode interpretar como ali o formato metropolitano, enfim, campeonato metropolitano, essa questão toda. Abrindo aqui o primeiro parênteses dessa nossa edição, não custa rememorar. O pessoal às vezes confunde. 59, o time do Ninho de Cobras não é vice-campeão gaúcho, né? Ele é vice-campeão metropolitano dentro daquele formato, porque ali havia dupla Grenal, dupla Caju, enfim, isso a gente já falou em outros momentos. Bom, 1953 foi a estreia do Aimoré no torneio início, mas a primeira campanha expressiva, a primeira campanha de destaque do Aimoré neste torneio, nesse certame, foi em 1956, que aqui tem uma situação coincidente, né? O Aimoré vai muito bem na divisão de honra e vai muito bem também no torneio início. Vamos lembrar como é que foi a participação aimoresista em 56. Na estreia, o Índio bate o Grêmio nos pênaltis e conquista a vaga no triangular final ao vencer o Cruzeiro por 2-1. Esses dois gols têm uma peculiaridade. Um gol de falta marcado pelo Beiço e um gol olímpico marcado pelo Dario, que deram aí esse triunfo ao Aimoré. O triangular final foi disputado entre Força e Luz, time de Porto Alegre, o Floriano, hoje Novo Hamburgo, da cidade vizinha, e o próprio Aimoré. Na estreia do triangular final, Floriano e Força e Luz empataram por 0-0. Aimoré e Força e Luz, time dos eletricitários, da antiga companhia que deu origem à CE, também empataram por 0-0. Ou seja, tudo ficou para ser decidido num clássico do Vale, lá em Porto Alegre, entre Floriano e Aimoré. Faltando 8 minutos para o término da contenda final, o placar estava 0-0 e o árbitro encerrou o jogo. Alguém pode perguntar, por que, Natan, diabos, o juiz encerrou a partida? Porque não tinha mais luz natural. Estamos falando de uma época em que iluminação era muito mais um luxo do que qualquer outra coisa. Assim sendo, o torneio foi encerrado num tríplice empate entre Força e Luz, Floriano e Aimoré, com um jogo sem conclusão. Desse modo, há divergências sobre de que forma a gente deve analisar esse torneio início. Os três foram campeões? Não há campeão? Vale a gente ressaltar também que os pesquisadores do futebol gaúcho estão divididos até hoje com relação a esse tema. Se a gente deve apontar os três campeões ou deve dizer simplesmente que tem uma lacuna de campeão nesse torneio início de 1956. O jornal do Dia, ali logo na sequência, ele diz o seguinte, que a partida final poderia ser concluída em outra ocasião e que o Aimoré poderia perder pontos em razão de substituições. Não havia uma regra clarificada com relação às trocas naquela época, naquele contexto. Ao passo que o Diário de Notícias, outro jornal, outro periódico da época, apontava que os três seriam declarados campeões. E nas edições subsequentes do Jornal do Dia, não tem menção nenhuma em relação a esse assunto. Então, assim, as pesquisas permanecem, a gente vai atrás aí de outras publicações, outros periódicos, outros jornais, para se aprofundar a respeito do tema. Na medida em que a gente tiver maiores informações, a gente vai trazendo nas redes sociais da Rádio Índio Capilé em próximas edições do Memórias da Nossa Aldeia. Segue essa dúvida no ar. Opinião do apresentador, tá? Para mim, os três são campeões. Mas aí vai a critério de cada um. A critério de cada um tem uma pergunta que eu vou fazendo no final desse programa, que essa sim é polêmica. Certo? Agora a gente avança um pouquinho no tempo e chegamos a 1964.
1964, torcedor. A conquista aimorezista, ela é inquestionável, ela é contundente, ela é magnânima, ela é maravilhosa, ela é fora da curva. Você intitula com os adjetivos e os predicados que você quiser aí no modal que você estiver me acompanhando. Por quê? Vamos voltar no tempo. 64, o Aimoré disputa o torneio início no Estádio dos Eucaliptos. Para quem não sabe, para quem não lembra, estádio que era a casa do Esporte Clube Internacional. E na semifinal do torneio início, o Aimoré vence o Inter por 1-0. O Inter treinado nada mais nada menos do que por Sérgio Moacir Torres, comandante lendário do Colorado. O gol do Aimoré foi marcado pelo Oli, 1-0 para o Aimoré. Na final, o Aimoré enfrenta quem? O Grêmio, fortíssimo time do tricolor de Porto Alegre, que à época era bicampeão estadual. E no futuro breve, emendaria mais 5 títulos consecutivos, concretizando um histórico heptacampeonato, feito esse do qual o Grêmio se vangloria muito, esse heptacampeonato. Para vocês terem uma ideia, esse time do Grêmio, à época, contava com Ayrton Pavilhão, Ortunho, Joãozinho, Alcindo, jogador de Copa do Mundo, e um tal de Marino, ex-jogador do Aimoré, uma lenda também, o Marino. Mas o Aimoré, que não tinha nada a ver com isso, comandado pelo Soligo, venceu o tricolor de Porto Alegre por 1-0, com gol de Luiz Carlos. E com isso, o Índio trouxe a taça para São Leopoldo e superou esse fortíssimo esquadrão gremista. Foi uma justa vitória, porque, como diz a manchete do jornal, o Aimoré entra de gaiato e acaba ditando o ritmo da festa na capital. Se não, vejamos, o Aimoré é campeão em Porto Alegre, derrubando a dupla Grenal. Na ordem, o anfitrião e o futuro heptacampeão gaúcho, à época bicampeão já, na final. Aí eu pergunto para vocês, seria esse o maior título da história aimorezista? Seria esse? É difícil, né? É difícil a gente ter uma conclusão assim na Butz. Mas o fato é, está escrito na história da Aimoré esse feito, 1964, torneio início, o Aimoré grande campeão. Tá certo, pessoal? Bom, friso a vocês que essa charge ela ilustra bem o peso da conquista do Aimoré, onde o índio fica mais valorizado e começava a 64 de maneira maior, né? O Aimoré estrearia no Campeonato Gaúcho já nesse modal que a gente conhece hoje, a primeira divisão, contra o Juventude e com uma gama de adjetivos e de qualidades não antes vistos. Enfim, é pra gente refletir, tá certo? A gente volta ainda antes do final do ano, gurizada, para tratar de um outro tema muito legal, os 70 anos da excursão aimorezista a Santa Catarina, mas isso é assunto para o próximo programa, tá certo? Se vocês gostaram desse Memórias da Nossa Aldeia, repito, curta, compartilhe, divulgue, ajude a gente a propagar esse conteúdo e críticas, comentários, sugestões, ideias são muito bem-vindas e você só colocar aqui embaixo, seja no Instagram, seja no YouTube, tá certo, pessoal? Grande abraço, tchau!